Boa noite, linda e amada Igreja do Senhor. Boa noite. Sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui conosco. Queremos aproveitar também o ensejo para abraçarmos a todos os internautas que interagem conosco, a todos os amados que estão nos acompanhando via internet. É com alegria que estamos aqui mais uma segunda-feira, em mais um culto de doutrina, para juntos aprendermos com essa palavra gloriosa do Senhor, que nos tem consolado, edificado e exortado. Bendito seja o Senhor. Muito bem, a temática de hoje está posta na doutrina, fugindo da apostasia. Fugindo da apostasia é a nossa doutrina de hoje. Quero inaugurar lendo com a amada igreja no livro do profeta Jeremias. Logo após Isaías, vem Jeremias, capítulo 8. Começo por aí, para que depois juntos possamos avançar nas Escrituras. Jeremias 8, versículos de 4 a 5. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Bendito sejas, Deus vivo, que o teu Espírito Santo nos conduza como igreja, pois a tua presença aqui já é notória através do próprio Espírito Santo, que faz com que tenhamos a convicção de que tu habitas conosco, louvas conosco, ligas e desligas, congrega o teu povo, reúne tua igreja, e diante disso desenvolvemos 5 minutos de oração, tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e te pedimos, pela misericórdia do Senhor, a mesma intensidade, o mesmo amor, a mesma visão que tu deste ao teu lindo e aguerrido ministério de louvor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, Igreja do Senhor, eu faço novamente essa leitura para a partir daí pudermos desenvolver. Disse-lhe mais no versículo 4, disse-lhes mais, assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Muito bem, aqui está o retrato, a fotografia, a radiografia de um momento histórico onde o povo de Jerusalém, onde o povo não queria mais absolutamente nenhum tipo de relacionamento com Deus. E vendo essa disponibilidade reprovável da criatura ser criado, não querer mais relacionar-se com o seu Criador, o Deus vivo, o Senhor disse, olha, Jeremias, aí você começa, daqui a pouco em casa, consulte o 8 de Jeremias, de 1 a 3, eu li do 4 ao 5, é uma situação calamitosa, uma situação espiritual vexatória. E ele vem e diz, disse-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens não se tornam a levantar, quando alguém se desvia do caminho não torna a voltar, porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Duas palavras aqui nos dão um retrato fiel da situação espiritual daquele povo. Primeiro, apostatando. Apostatar é desviar-se da fé. Apostatar significa negar a fé. E a outra palavra que nos salta aos olhos é persiste, do verbo persistir. Ou seja, continuamente o povo estava em apostasia.
continuamente, sem trégua, sem parada, sem retorno, o povo dele incuia, o povo apostatava e não queria mais voltar, por isso persistia no engano. Muito bem. Então a palavra apostasia significa, pela palavra de Deus, desvio da fé, esmorecimento espiritual a ponto de se deixar Deus, a ponto de não querer voltar, de não querer estar com Ele. E esse termo voltar não significava à época a um local, a um certo templo, mas a presença do próprio Deus para viver a sua palavra. Então, apostatando esse povo, se desvia, não quer voltar, cai, não quer se levantar, persiste, continua no engano e não quer voltar. Então, a apostasia é uma situação espiritual crítica, de queda, de abandono da fé, e não há, nesse espírito do apóstata, nenhuma intenção de voltar a adorar a Deus, nenhuma intenção de voltar a ter relacionamento com o seu Criador. Muito bem, eu dou um salto com a igreja e nós vamos a 1 de Timóteo meia dúzia, versículos de 10 a 11. Eu peço 2 leituras iniciais e gostaria que os amados atentassem bem para essa leitura tão simples, mas tão significativa. Se possível, nessa versão que estamos, e depois daremos continuidade. Então, 1 Timóteo meia dúzia, de 10 a 11, eu peço ao nosso pastor Haroldo, que nos dá a honra da sua visita, que ele nos possa ler. E depois, numa segunda leitura, eu pediria à ministra Carla Lobato que repetisse na mesma versão. 1 de Timóteo 6, de 10 a 11. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Aleluia. 6 de 1 Timóteo, de 10 a 11. Já muito bem lido pelo nosso pastor Haroldo. Amém. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muito. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Aleluia. Muito bem. Então preste bem atenção, essa leitura simples, maravilhosa. Se eu pedisse, por exemplo, para algum amado irmão, voluntariamente, não é preciso apontar, repetisse só o iniciozinho do capítulo 6 de Timóteo, versículo 10, só o começo, que é muito afirmado isso, que é muito afirmado, que é muito deliberado no povo, no meio do povo de Deus. Alguém só esse iniciozinho poderia repetir audivelmente? Pode falar, Mara, presbítera Mara Sueli. Não, mas sem ler. Só o comecinho. Porque o amor do... Tá. Ela falou corretamente? Sim. Então alguém pode repetir o que ela disse? Sem ler. Amém. Então não é a raiz. É raiz. É raiz. Aí o pastor Haroldo leu, a nossa ministra leu, eu vou ler e nós devemos entender algo. Algumas versões são maravilhosas, todas elas corretas, mas algumas acrescem um artigo, alguma coisa que não está nos originais e não tem problema, tá, amados? Então diz assim, olha lá, porque o amor, escuta bem essa, do dinheiro é raiz, não é é raiz de todos os males. Eita Deus, o amor do dinheiro é raiz. Ali está a erva daninha.
o que estava fazendo lá atrás o povo de Jerusalém, o povo de Israel, desfazer-se de Deus, propostas enganosas, ofertas engenhosamente engendradas pelo diabo, para afastar da presença de Deus a criatura que se tornara adoradora, buscadora, e que agora não queria voltar, não queria ficar de pé, porque havia nela a raiz de todos os males. Amor do dinheiro, uma raiz podre, que, infelizmente, irmãos, faz com que nós entendamos algo. Alguém diria, pastor, como é que a gente vê isso? Irmãos, se a beleza, a santidade, a espiritualidade, a busca de Deus for menor ou for menos importante do que as riquezas e as ofertas que se mostram na tua, na minha vida, na nossa vida, nós estamos em apostasia. Ou seja, se não estivermos num relacionamento com Deus, estaremos num relacionamento com Mamon. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é raiz de todos os males. É pecado o dinheiro? Sabemos que não é. É maravilhoso. Até para a obra, tudo isso é maravilhoso. Até o próprio Deus movimenta a sua igreja na terra por esse mecanismo. Mas a Bíblia está falando de algo muito mais profundo. Porque, leu o pastor Haroldo e a ministra Carla Lobato, o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. O que é desviar-se da fé? Apostatar. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Muitas dores. Então, qual era o diagnóstico que Deus via naquele povo de Jerusalém? O povo comparecia, o povo estava por ali, mas no seu coração muitas dores, muitas angústias, impediu esse povo de adorar a Deus. Porque esse povo estava arraigado, enraizado, numa raiz de todos os males, que eram os bens, que eram os valores que o afastava de Deus. Então esse povo era sobremodo apóstata, até o ponto de Deus falar continuamente. Apostatam, persistem no engano. Então, irmãos amados, queridos, olha uma coisa impressionante. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Qual é a característica de um não adorador? É uma pessoa atormentada. É uma pessoa que quer tudo e não tem nada. Que tudo que investe dá errado. Por quê? Porque há males, há uma raiz no coração dela que está desviando-se do principal serviço, da principal adoração, que é servir ao Deus vivo. Nesse ponto, esses homens atormentam-se com muitos males. E lido também o versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, que é o temor de Deus, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate e por aí afora. Homem de Deus aí, queridos, preste atenção. Alguém diria, para aí. Essa palavra é para ministros, é para a eclésia, é para a estrutura eclesiástica também. Mas nunca se esqueça, nunca nos esqueçamos que todos nós fomos chamados para adorar. Os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. E quer ver alguém atormentado de muitos males, é aquele ser humano que está apegado a valores que não são os verdadeiros. Esse pode estar onde estiver, até no templo, fora dele, mas não volta para a presença do Senhor. Não volta para a comunhão com Deus. Quantos estão entendendo isso? Muito bem, então, posto esse primeiro momento, nós vamos, nesta noite, para Tiago 4, versículo 7. Tiago 4,
versículo 7. Peço que o irmão Eduardo Vasconcelos, esposo da nossa amada ministra Carla Lobato, nos possa fazer essa leitura que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muito obrigado. Eduardo, leia também o 6, meu amado. Isso veio agora, ele leu corretamente, só pediu o 7. Mas agora eu peço que ele leia o 6 e o 7 juntos. Tiago 4, de 6 a 7. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, querido. Muito obrigado, igreja. Amados, então vamos raciocinar. Olha lá. Antes, ele dá maior graça, o Senhor Deus. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora, atenção, para que você faça uma comparação com o versículo 6, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vós. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Sujeitar-se a Deus é um gesto de humildade ou de soberba? Amém, de humildade. Se eu sou humilde diante de Deus, ele me dá graça. Olha lá, deixa eu ler de novo, 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quem se sujeita a Deus é humilde de espírito. Se deixa pastorear, se deixa conduzir. E quem é soberbo? Esse, o que é que a Bíblia diz sobre ele? O Senhor, o próprio Deus resiste a ele. Irmão, que coisa tremenda. 6, olha que coisa linda. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a gente se sujeita a Deus, nos tornamos humildes e o próprio Deus nos dá graça. Porém, ao soberbo, ele resiste. E o soberbo tem a resistência e não resiste ao diabo, porque não é humilde a Deus, não se deixa conduzir por Deus, está em apostasia. Portanto, se nós, se você, igreja, serve ao Senhor, sujeita-se à palavra que você ouve, o Senhor te dá graça. O diabo não te toca. Se você resistir ao diabo, é porque você é humilde. Se você resiste ao diabo, é porque Deus está te dando graça. Mas se você é soberbo, o próprio Deus resiste contra você. Lembram-se da última doutrina, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O próprio Deus, irmãos, é quem resiste ao soberbo. Então, nessa noite, há uma distinção, há uma diferença, e eu tenho convicção de que aqui existem servos de Deus que se sujeitam à palavra para que recebam a graça, o favor imerecido, a misericórdia, a proteção de Deus. Isso é resistir ao diabo. Quando eu sou humilde a Deus, eu resisto ao diabo. Quando eu sou soberbo a Deus, o diabo faz ciranda na minha cabeça e Deus está resistindo e não vai me dar graça, porque eu ou qualquer um de nós, ou quem quer que seja, está sendo soberbo. Amém, igreja? Então a soberba precede a queda, a ruína, o desabamento. Mas a humildade precede a honra. Deus quer te honrar. Deus quer te honrar, consolidar, afirmar, glorificar e te buscar para o arrebatamento. Deus é maravilhoso. Muito bem. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 2, passagem muito
extremamente conhecida da amada Igreja do Senhor. Segunda aos Tessalonicenses, eu falei isso? Falei Coríntios? Então me perdoem, agora é Tessalonicenses. Segunda aos Tessalonicenses, perdão mesmo, igreja. Se eu falei Coríntios, foi outra palavra que estava na minha mente. Segunda aos Tessalonicenses 2, de 1 a 3, conhecidíssima essa palavra que o Senhor nos dará nessa noite também, para nós relacionarmos com tudo que temos ouvido. Segundo aos Tessalonicenses 2, de 1 a 3, a missionária Mara Simone está bem aparelhada hoje? Amém. Está aparelhada com óculos. Segundo aos Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Muito obrigado, missionária Mara Simone, que nos leu exatamente o que pedimos. Ela leu os 3 versículos conforme pedimos. Agora, para concentrar, eu quero ler o 1 e saltar para o 3. Aí mesmo, porque, segunda de Paulo aos Tessalonicenses, conforme já leu a missionária, no 2 ele fala para que não tiremos, não demovamos da nossa mente com facilidade, não nos perturbemos por espírito, por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia com D maiúsculo do Senhor. Esse dia do Senhor está no versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, deixa eu repetir 1. Irmãos, vocativo você, igreja, não fala com o mundo, mas com a igreja. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então, esse é o dia do Senhor para a reunião com a sua igreja. Esse é o dia do Senhor para a igreja. Esse é o dia do Senhor para o arrebatamento. Por isso, no versículo 2, já muito bem lido pela missionária, não é para demover, não é para tirar isso da nossa mente. É para ficar latente, latejando, vivo esse momento. Irmãos, 1, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aí 3, ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto que a nossa reunião com Ele, no versículo 1, isto que o dia do Senhor para a igreja, no versículo 2, isto que a vinda do Senhor, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Todos nós sabemos que somos, vivemos, existimos numa apostasia de há muito tempo e que se intensifica, conforme daqui a pouquinho veremos em 1 Timóteo 4, que se intensificaria nos últimos tempos. Então, a nossa apostasia, quando eu digo nossa, significa, em termos de conhecermos a ela está latente, ela é viva, ela está aí transbordando, abalando o mundo. Veremos outras palavras corroborando, colaborando com esse raciocínio. A tal ponto que se você hoje é humilde, se você hoje adora a Deus, se você hoje não é vencido por mamon, se você hoje não ama o dinheiro, que é raiz de todos os males, você ama a Deus. E se você ama a Deus, deixa eu te dar uma notícia, é quase que imperceptível, mas eu vou dar uma notícia que todos nós podemos dar nas nossas congregações aqui, agora. Quem aqui, consigo mesmo, é humilde? Quantos aqui amam a Deus? Quantos aqui estão provando a sã doutrina? Dar-lhes uma notícia. Você está em avivamento.
você está vívido. Avivamento, irmão, não é uma correria, puxão de cabelo, correria, cambalhota, salto mortal, rodapé, cangapé, não. Avivamento é um povo que adora, que vive intensamente a palavra de Deus. Amém, queridos? Então você é parte vívida, viva, é pedra viva do Senhor. Você não está em apostasia. E se você não está em apostasia, você está buscando o Senhor no teu trabalho, na tua escola, nos teus compromissos, e jamais nós permitiremos que essas coisas soterrem, desarraiguem, tirem a nossa raiz em Deus e nos leve para Mamon. Jamais, porque nós seremos atormentados com muitos males. Então, nessa noite, fica certo isso, que nós estamos em avivamento. Ninguém de nenhum modo vos engane. Esse encontro da igreja com Cristo, esse dia do Senhor para a igreja, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Está aí, irmão, as claras. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Só falta isso. Algumas pessoas, eu conversava com um irmão muito querido, muito amado, não desse lugar, não daqui, e com muita sabedoria ele assistiu alguns estudos de escatologia. Ele falou assim: pastor Afrânio, havia momentos em que o senhor colocava até revistas, né? E dizendo que o fulano, o cicrano, ele citou um nome lá, estava ali, e a revista Veja, o senhor do planeta, o soldado do planeta. Eu digo, mas sempre eu dizia assim: se ele morrer amanhã, se levantará outro. Sobre o sumo pontífice, se ele morrer amanhã, se levantará um outro ainda pior. Mas eu dizia para ele, e as claras, e o que eu vou falar aqui, você pode falar sem susto para qualquer lugar do mundo. Por exemplo, o Barack Obama está vivo agora. Talvez até possa assistir a gente, né? Quem sabe, né? Contudo, todavia, como diz antes, porém, repare, o que ele é hoje? Ele é membro da Unesco, ele é apoiador da vice do Joe Biden, ele é contra o Donald Trump, e ele só não é candidato à presidência porque a Constituição norte-americana não permite. Não é como no Brasil, amém? Que até condenados entram, não. Não pode ser 2 vezes presidente. Não pode. Então, o senhor Barack Obama, ele não pode porque a Constituição não permite. Agora, olha a pergunta. Mas ele pode ser o presidente dos Estados Unidos global? Ele pode ser o presidente de todas as nações globalistas? Pode, se ele não morrer, se ele não falecer daqui a pouco. O senhor também, Macron, pode. Então, todos eles estão aí vivos. Irmãos, só falta alguém dizer, olha, era esse momento instaurado diante da crise do dinheiro, das relações monetárias, já existe uma marca, ainda vai ser implantada, mas já estamos prontos, e nós vamos pedir agora às nações do mundo inteiro que apoiem o único governo mundial. Todos os parlamentaristas, presidencialistas, nações monarquistas continuarão com a sua independência, mas apoiando o Big Brother, o Maitreya, o líder mundial. E esse líder mundial pode ser qualquer um, irmãos, desde que ele tenha as características bíblicas que nós conhecemos. Hoje não é dia de nós falarmos do anticristo, mas já falamos, amém? Ele está vivo? Com certeza. Ele está aí? Com certeza. Então, assim que ele for apresentado, dentro dessa apostasia, acontecerá isto: a nossa reunião com Cristo. A nossa reunião com Cristo. As nossas bodas com o Cordeiro. Nós seremos levados por ocasião do arrebatamento. Quantos sentem uma vontade de aplaudir? Temos um tempo ainda. Então, nessa noite, preste bem atenção. Vamos ver alguns trechos importantes
que caracterizam essa apostasia. Olha lá. Eu peço 2 leituras. Pastora Nayuf, para poupá-la. Mateus 24, 12. Só leia quando eu pedir, minha pastora amada e linda. Mateus 24, 12, pastora Nayuf. Depois dela, Lucas 18, 8. Lucas 18, 8. Presbítera Neubis, que também nos dá a honra de nos visitar nesta noite, quando tão brilhantemente pastoreia a Igreja do Cidade de Deus, com seu varão, pastor Haroldo. Lucas 18, 8. Neubis, daqui a pouquinho. Primeiro, pastora Nayuf. Mateus 24, 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E, por se multiplicar, pense no termo multiplicação. É uma progressão geométrica, né? Adição é uma coisa mais lenta, multiplicar-se. A iniquidade, o amor, se esfriará de quase todos. Quem aqui está dentro do quase? Tem dúvida, né? Alguns têm dúvida. Amém. Pode se colocar dentro do quase, porque o amor não esfriou de você. Irmão, quando é que o amor esfria? O amor por Deus. Quando amamos os valores, quando somos amantes do mundo, quando pensamos em outras coisas que não são os valores da palavra. Então, o amor se esfriará de quase todos. Será que nós vivemos essa época? Desde ontem, anteontem, traz anteontem. Irmãos amados, é algo avassalador. Amor a Deus é muito raro, igreja. O que nós estamos fazendo aqui hoje, algumas pessoas não suportam nem assistir, porque não suportam a sã doutrina. Sentem coceira, comichão nos ouvidos, porque não sentem nenhuma oferta que diga assim, poxa, cadê mamon? Quero mamon, cadê mamon? Não tem. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Amém, queridos? Por esse amor seu, meu, nosso, que não se esfria, nós estamos dentro da cotação da igreja avivada, que não vai se entregar, que não vai se deixar levar por amor a mamon, nem vai se entregar à apostasia. Então você vive, porque você faz parte de quase, né? De quase, porque todos e de todos praticamente o amor já esfriou. Eu sei que foi uma pegadinha, né? Mas deu para os irmãos entenderem. Presbítera Neubis, nossa amada visitante, pastora, nos leia Lucas 18, 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Oh, glória, obrigado, presbítera Neubis. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, aqui a dúvida seria dos fiéis que clamam dia e noite, dos fiéis que oram, que buscam, que congregam, e que podem pensar que ele está demorando a fazer sua justiça. Mas aí vem o nosso médico amado Lucas, ungido pelo Espírito Santo, e nos dá uma notícia estarrecedora. Digo que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, olha o Senhor Jesus, achará porventura fé na terra? Eu pergunto, quando vier o Filho do Homem para arrebatar sua igreja, ele vai achar fé na terra? Vai, sim. Sim. Quem é candidato aqui? Eu sou e não abro mão. Achará, irmão, porque nem de todos o amor se esfriou. Nem todos se entregaram a mamon. Quando Elias pensava que já poderia morrer, não quis se matar, não. Ele apenas disse, Senhor, me leva porque eu já fiz meu papel, estou cansado. Dispõe-te, levanta-te, alimenta-te, porque ainda dá uma notícia posterior e rápida para Elias. Contigo, meu irmão, tem mais 7.000 homens fiéis a mim. Oh, glória! Igreja, não só somos nós que somos fiéis,
você vai se surpreender. O Senhor, porventura, achará fé na terra. O que ele quer dizer, o Senhor? Ele quer dizer que, diante de tamanho e intenso quadro de apostasia, seria possível haver fé na terra? E ele próprio afirma que haverá fé, porque ele vai arrebatar um povo fiel. Amém, amados? Quantos podem aplaudir o Deus vivo? Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra simples para nós, para que atentemos, Pai, que viver avivamento é viver a Tua palavra, é viver a Tua presença, é viver a Tua verdade, é Te amar, é Te glorificar, é Te buscar. E nesse momento o ministério de louvor suba, para que juntos possamos adorar-Te em espírito, em verdade, em nome de Jesus. Amém.